Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre o DNA, o RNA, a replicação, transcrição e o processamento do RNA mensageiro. Vamos embarcar em uma viagem bem interessante para dentro da nossa célula. E nessa viagem nós vamos conhecer as verdadeiras celebridades da vida, o DNA e o RNA. Essas moléculas são tão importantes que sem elas, nada do que conhecemos existiria. São elas que guardam, transformam e executam as instruções que fazem com que um ser vivo seja um ser vivo. Quero que vocês imaginem o seguinte: se o nosso corpo fosse uma enorme fábrica com milhões de setores trabalhando 24 horas por dia, o DNA seria o dono da fábrica com o manual de instruções. Já o RNA seria o funcionário responsável por levar informações, as mensagens, organizar peças e garantir que tudo aconteça no tempo certo. Durante a aula, vamos entender como esse manual funciona, como ele é copiado, como as mensagens são criadas, editadas e utilizadas. E até como isso aparece no nosso cotidiano, nas vacinas, nas doenças, na hereditariedade e em praticamente tudo o que diz respeito à vida. Vocês vão perceber que mesmo sendo algo invisível a olho nu, o DNA e o RNA controlam absolutamente tudo o que somos. Por que então estudar ácidos nucleicos? Para a gente entender a importância desse conteúdo, pensem comigo. Por que eu pareço com os meus pais? Ou com algum dos meus irmãos? Como o corpo sabe exatamente quando crescer, quando parar de crescer, o que produzir? Como uma ferida sabe que precisa cicatrizar? Por que algumas pessoas têm predisposição a certas doenças? Como uma vacina de RNA funciona dentro do corpo? Todas essas respostas têm a ver com DNA e RNA. Essas moléculas funcionam como livro de receitas. Só que não são receitas de bolo, são receitas de vida. Cada célula do seu corpo usa essas receitas para se organizar, se comunicar, se defender e se multiplicar. O mais impressionante, mesmo tendo o mesmo DNA, cada tipo de célula lê partes diferentes do livro. É por isso que você tem células tão diferentes de pele, de neurônio, de músculo, de sangue. É como se cada célula tivesse liberdade para escolher quais capítulos do livro vai usar. Legal, né? Vocês já tinham pensado nisso dessa forma? Então, vamos imaginar o DNA agora de forma bem concreta. Pensem numa escada, daquelas bem compridas. Agora, imagine essa escada torcida, formando uma espiral. É exatamente a estrutura do DNA, uma dupla hélice. Cada degrau dessa escada é formado por duas bases que combinam perfeitamente: a adenina com a timina e a citosina com a guanina. Essas combinações são como ímãs. Elas só encaixam com sua parceira, ou seja, o A com T, o C com G.
É esse encaixe perfeito que permite que o DNA seja copiado sem erros. E o mais fascinante, cada degrauzinho contém uma informação. Milhões de degraus, lado a lado, formam instruções completas sobre você. É como uma biblioteca gigante, cheia de livros minúsculos chamados genes. Cada gene traz instruções específicas. Um gene fala sobre a cor dos olhos, o outro sobre a estrutura de uma proteína, o outro sobre o funcionamento de uma célula. O DNA é tão importante que fica guardado no núcleo, como um cofre de segurança. Se o DNA é a biblioteca, o RNA é como uma fotocópia de uma página específica. O RNA é mais simples, mais rápido, mais curto e muito mais adaptável. Ele tem apenas uma fita, diferente do DNA, e usa uma base diferente, a uracila. O RNA existe em diferentes versões e cada uma tem uma função específica. O RNA mensageiro, que é ele que leva a mensagem do DNA para o ribossomo, onde as proteínas são montadas. O RNA transportador, ou seja, transporte, ele carrega aminoácidos como pequenas caixinhas de peças, que serão utilizadas na construção das proteínas. E o RNA ribossômico, que forma o maquinário onde as proteínas são montadas. Ou seja, vamos entender melhor. O DNA guarda o manual. O RNA vem e copia o trecho necessário. E juntos, eles ajudam a fabricar tudo o que seu corpo precisa. E aí, essa replicação do DNA? Como a vida se copia? Pense em um momento importante. A célula vai se dividir. Antes de criar duas células filhas, ela precisa entregar cópias exatas do seu manual. É aí que entra a replicação. A replicação é um processo extremamente organizado. A helicase abre o DNA, como abrir um zíper. A DNA polimerase começa a montar novas fitas usando as antigas como modelo. A ligase sela as partes finais, garantindo que tudo fique perfeito. No final, cada nova molécula de DNA tem uma fita antiga e uma fita recém-formada. Por isso, chamamos de replicação semiconservativa. Esse processo é tão importante que erros podem gerar mutações, que podem ser boas, ruins ou neutras. Você não vê, mas a replicação está acontecendo dentro de você agora mesmo, nesse exato momento. Ela acontece quando sua pele se renova, seu cabelo cresce, você cicatriza um machucado, seu sangue é produzido. Viver significa replicar o DNA a todo momento, o tempo todo. E a transcrição? Como o DNA manda mensagens? Depois da replicação que acabamos de ver, temos outro processo central, a transcrição. A transcrição é como pegar um parágrafo do livro do DNA e transformá-lo numa anotação de bolso. Quem faz isso é a RNA polimerase. Ela lê o DNA
e cria um RNA complementar. As trocas são assim: a adenina vai trocar com a uracila. A timina vai trocar com a ademina. A citosina vai trocar com a guanina. E a guanina vai trocar com a citosina. No final, surge o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, que é a versão simplificada da mensagem. Conseguem perceber como isso é inteligente? O DNA não precisa sair do núcleo, ele manda uma cópia. Mas essa cópia não sai prontinha. O RNA recém-formado ainda precisa passar por uma edição chamada processamento. Esse processamento é muito parecido com revisar um texto. Capa 5. Essa capa 5 é como colocar um título ou uma capa de apresentação, que protege e direciona. A cauda poli-A é como adicionar uma assinatura no final. Aumenta a durabilidade. E o splicing, nesse momento aqui, o RNA retira os erros. Os introns são cortados, os exons são unidos. E aí, só depois da splicing, que o RNA está pronto para ser traduzido e virar uma proteína. Tudo isso que estamos estudando aparece na vida real. Onde? As vacinas de RNA usam esse processo a nosso favor. Diferenças entre células acontecem porque cada uma ativa genes diferentes. Mutações surgem quando replicação ou transcrição falham. A biotecnologia usa esses processos para terapias gênicas, teste de DNA e muito mais. Ou seja, isso não é só teoria, é o presente e o futuro da medicina. Então, vamos fazer uma revisão do que aprendemos? Hoje entendemos que o DNA guarda a informação da nossa vida. O RNA copia e transporta essa informação. E a replicação garante a continuidade disso tudo. A transcrição transforma o DNA em mensagem. O processamento prepara o RNA para ser usado. E tudo isso constrói quem somos. Para terminar, quero deixar algumas perguntas. Se todas as células têm exatamente o mesmo DNA, por que elas se comportam de formas tão diferentes? Como um erro minúsculo numa letra do DNA pode causar doenças graves ou gerar uma característica completamente nova? O que será possível fazer no futuro com esses conhecimentos? Essas são reflexões que vamos deixar para uma próxima aula.